Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas, gerente de marketing da Mobili, e eu gostaria de apresentar para vocês hoje, rapidamente, a nossa planilha que acompanha a publicação, um artigo no nosso blog chamado Passo a Passo para encontrar o patrocinador perfeito. Então, esse artigo ele consiste em 5 etapas que tem por objetivo propor algumas dicas que vão fazer com que você, organizador de eventos, encontre o patrocinador ideal para o seu evento, que esteja realmente disposto a se engajar e a investir nele. E é por isso que a gente criou essa planilha que consiste basicamente em duas planilhas, na verdade. Então, nós temos, primeiramente, a planilha de cadastramento de prospectados e depois a gente tem a matriz de compatibilidade. Então, os maiores detalhes sobre cada uma das 5 etapas a gente descreve melhor no nosso artigo no blog. Mas eu gostaria então de apresentar para vocês rapidamente a planilha e mostrar como é que vocês podem preenchê-la. Então, depois que vocês selecionarem um grupo de possíveis, de potenciais patrocinadores para o evento de vocês, de acordo com o que está especificado lá no artigo do blog, vocês podem começar o cadastramento dessas empresas, desses possíveis patrocinadores. Por que isso? Porque isso vai facilitar com que vocês entrem em contato com eles, então vai facilitar o acesso à informação dessas empresas e vai tornar o processo um pouco mais dinâmico. Acaba sendo um pouco penoso, acaba tomando um pouco de tempo no início, mas é interessante que vocês façam isso porque vai otimizar bastante o tempo e o desempenho de vocês no futuro. Então aqui rapidamente, a gente já preencheu aqui com uma empresa exemplo, então essa empresa obviamente não existe. Então no campo empresa inicial vocês preencheriam com o nome da empresa, no local vocês podem preencher com o local sede da empresa ou talvez com alguma outra matriz que se prove mais relevante, que tenha uma atuação comercial mais importante. Isso vai depender, vai ser relativo, mas em geral seria o local da sede da empresa. Em seguida, vocês têm a opção aqui para preencherem um contato primário e um contato secundário, caso haja esse contato secundário. Então, no caso, não seria necessariamente o contato da empresa, mas o contato de algum funcionário, de algum ponto de contato interno com quem vocês vão se comunicar durante o processo de prospecção. Então, aqui no caso, a gente colocou como contato primário o Olavo Rodrigues. O detalhe é que ele é o diretor de marketing dessa empresa. Então, aqui a gente tem o telefone, o e-mail, o Skype. É bastante comum que se entre em contato com possíveis prospectados através do Skype, então é legal enfatizar isso. E aí você tem a opção também de colocar outro. No caso, eu coloquei aqui o número pessoal dele, para um possível contato por WhatsApp, mas vocês podem colocar também perfil no LinkedIn e afins. Da mesma forma, o contato secundário segue a mesma lógica. Aqui vocês podem ver que ele não tem outro ponto de contato alternativo, então não foi preenchido. E por fim, os dados da empresa. Então você tem um website, que é fundamental você ter isso para registro de informações, para obtenção de vários dados em relação ao perfil da empresa, a atuação dela, os produtos e serviços que ela oferece e afins. As mídias sociais que ela utiliza. Então, a gente identificou que essa empresa, exemplo, ela só utiliza Facebook e Twitter. Em seguida, nós temos aqui a audiência típica da marca. Então, a partir da observação dos seguidores, das pessoas que curtem as mídias sociais dessa empresa, ou até observando o tipo de publicidade que ela investe e tudo mais, você pode identificar qual é a audiência típica da marca. Então, fazendo essas observações, nós identificamos que essa empresa exemplo apresenta como audiência jovens de 18 a 25 anos que, de maneira geral, são universitários. Então, em seguida, você pode preencher também os principais produtos e serviços oferecidos. Então, aqui a gente novamente não citou nada em específico, como essa aqui é um preenchimento apenas de exemplo, mas aqui você poderia preencher os produtos mais importantes da empresa, os serviços mais importantes que ela oferece. Não precisa preencher todo o catálogo de produtos e serviços da empresa, é importante que você foque naquilo que ou é mais importante para a empresa a nível comercial, o que ela mais vende, ou então algum produto novo que ela está divulgando, que ela está lançando nessa época do seu evento. Isso também é interessante na hora de fazer o seu pitch de vendas
para oferecer a oportunidade de patrocínio. Em seguida, é interessante que também vocês pesquisem sobre ações de patrocínio já realizadas pela empresa. Então, ela investiu em algum evento parecido com o seu? Ela investiu em eventos que são diferentes do seu? Ela investe basicamente em TV, ela investe em internet, ela investe em mídia impressa, em rádio, em billboards. Como que ela faz o processo de divulgação dela? Então, é interessante que vocês foquem primeiramente em ações de patrocínio que elas realizaram em eventos. Caso você não consiga encontrar isso, é interessante registrar outros modelos de patrocínio que ela realizou, mesmo de publicidade. Em todo caso, é importante que você consiga observar isso no todo, você ter um entendimento de quais são os investimentos que essa empresa costuma realizar. E por fim, em anotações gerais, aqui é apenas uma dica, mas vocês podem usar esse espaço da maneira que vocês preferirem. Aqui eu usei, partindo do pressuposto que eu já entrei em contato com essa empresa em algum momento, então eu fiz o registro aqui do último contato e uma anotação, retornar em 2 semanas. Aqui é interessante que vocês talvez usem isso associado a alguma agenda, algo do tipo, para que vocês consigam agendar direito os contatos, quando vocês vão retornar o contato com essa empresa e fazer o feedback e tudo mais. Mas é interessante manter esse espaço de anotação geral. Aqui vocês podem também registrar, por exemplo, não entrar em contato com o contato primário entre as 9 e as 11 da manhã, porque ele não gosta ou porque ele simplesmente não vai estar lá. Isso faz com que você realize pequenas otimizações no seu processo de captação de patrocinadores, que, novamente, com o tempo, acaba tornando esse processo muito mais eficiente. Aqui nós disponibilizamos um espaço com 50 para 50 empresas. No artigo que nós publicamos lá no blog, vocês podem ver que uma indicação é que essa prospecção inicial ela contemple cerca de 50 empresas, não mais do que isso, também não muito menos do que isso. É legal que vocês fechem nesse número para ter um foco inicial e, eventualmente, se não suprir as necessidades de vocês depois do processo de contato com essas empresas, aí vocês podem iniciar uma nova planilha ou então aumentar o número de colunas, de células aqui nessa planilha. Bastante simples, bastante objetivo, não tem muito segredo, e a ideia é exatamente essa, fazer com que esse processo seja bastante prático. Em seguida, nós temos aqui a nossa matriz de compatibilidade. Então, depois que você fez toda essa seleção de possíveis empresas com as quais você gostaria de entrar em contato com elas, então você vai priorizar o contato com uma empresa em detrimento de outra a partir do fit, da relação que você identificou que essa empresa tem com o seu evento. Então aqui novamente é bastante simples, o preenchimento dessa tabela consiste de alguns campos. Para cada um desses campos vocês vão atribuir uma nota que vai de 1 a 10 e a partir dessa nota você vai obter o índice de compatibilidade dessa empresa em relação ao seu evento e em seguida também em relação à possibilidade de ativações digitais e ativações analógicas, como eu vou explicar em seguida. Então aqui, novamente, você tem um campo empresa, onde vocês vão preencher o nome da empresa prospectada. Novamente, vocês podem obter esse nome a partir da planilha de cadastramento de prospectados. Então vocês vão iniciar o preenchimento dessas notas para os demais campos. Então, o primeiro campo é o campo relacionamento. Aqui você vai atribuir uma nota de 1 a 10, identificando então qual tipo de relacionamento você já tem com essa empresa. Você tem algum tipo de relacionamento social ou mesmo de negócios com essa empresa? Você tem um ponto de contato lá dentro que você pode recorrer na hora de iniciar esse contato? Isso é interessante porque vai facilitar bastante esse contato inicial, então é muito importante que você registre isso. Aqui, então, no caso, nessa empresa exemplo, nós temos não apenas um contato lá dentro da empresa, como também um contato relativamente influente, por isso que eu atribuí uma nota 9. Em outra situação, você poderia já talvez ter feito algum negócio com essa empresa em um outro evento que você organizou, e isso foi muito bem, então você pode recorrer novamente a essa empresa para esse seu outro evento. Em seguida, nós temos aqui a coluna Objetivos,
Então aqui é bastante simples. O objetivo do seu evento se alinha ao objetivo da sua empresa, vocês têm, atingem basicamente o mesmo escopo. Então eu organizo um evento com foco em sustentabilidade e a empresa que eu estou prospectando, ela também tem bastante esse foco, né? Ela de alguma forma é, propagandeia muito esse investimento dela em sustentabilidade e tudo mais. Então isso significa que os nossos objetivos eles convergem e por isso eu nesse caso aqui coloquei uma nota 9, ou poderia ter colocado uma nota baixa por algum motivo. Da mesma forma que nós temos o campo audiência. Então, a audiência do seu evento é similar à audiência da empresa que você está prospectando. Aqui, por exemplo, eu usei o exemplo de uma empresa que tem esse foco em sustentabilidade e o meu exemplo e o meu evento também poderia ter esse foco em sustentabilidade. Mas, eventualmente, o meu evento ele atinge um grupo de pessoas que é mais jovem, então são talvez pré-adolescentes, adolescentes, e o evento tem o objetivo de conscientizá-los sobre a importância da sustentabilidade. A empresa, por outro lado, ela tem esse foco, mas ela quer atingir um público com uma faixa etária mais elevada, porque ela quer realmente é, que essas pessoas comprem os seus produtos, os seus serviços. Por isso, então, acontece um desalinhamento entre a audiência do evento e a audiência da empresa. Nesse caso aqui, eu atribuí uma nota 2. Se fosse de acordo com o exemplo que eu citei agora, a nota provavelmente seria mais rápido, porque por mais que a faixa etária do público seja diferente, ainda assim, de certa forma, é um público que está atento ao mesmo tipo de questão. Em seguida, nós temos aqui o campo competição. Nesse campo aqui, vocês vão identificar se as empresas competidoras, as empresas rivais da empresa que você está prospectando, já realizaram ações de patrocínio em outros eventos. Então, isso é interessante até no pitch de vendas, para você entender o que as outras empresas fizeram e talvez para propor algo mais inovador, algo mais interessante para a empresa que você está prospectando. Então, aqui eu identifiquei que uma ou outra empresa até investiu em algum um evento, mas não foi um investimento grande, ou então foram, enfim, por isso eu atribuí uma nota 3 aqui nesse nosso exemplo. O outro campo é chamado geografia. Então, aqui nesse campo é também bastante simples. A empresa que você está prospectando, por exemplo, ela tem atuação apenas no eixo Rio-São Paulo. O meu evento, por outro lado, vai acontecer em Florianópolis, em Santa Catarina. O que isso significa? Isso significa que um total desencontro geográfico em relação ao seu evento e ao target dessa empresa. Então, por isso não faz sentido você abordar essa empresa para patrocinar o seu evento. Eventualmente, você pode talvez ler uma notícia que essa empresa tem intenção de expandir os seus investimentos em outros estados do Brasil. Isso não está delimitado, não existe um prazo para que isso aconteça, mas existe essa intenção. Por isso, talvez, pode ser interessante então abordar essa empresa oferecendo uma possibilidade de patrocínio no seu evento que não está acontecendo na área de atuação da própria empresa. E aí isso já aumenta um pouquinho a nota. Aqui no exemplo eu coloquei uma nota 4. Então, existe algum tipo de possibilidade de correlação entre a atuação geográfica da empresa e a atuação geográfica do seu evento, mas ele é mais reduzido. Em seguida, nós temos aqui o campo conforto. Nesse campo, basicamente a ideia é entender se a empresa está confortável realmente em investir em patrocínio. Certas empresas elas têm uma política bastante explícita de não investirem em patrocínio. Elas até investem em publicidade, em ações de marketing e tudo mais, mas patrocínio, por algum motivo particular dela, não é uma opção. Então aqui é interessante que você registre isso. E eventualmente você também registre em relação ao nível de conforto que ela tem com investimentos em patrocínio. Então se ela investe muito em patrocínio em diversos eventos, em diversas instituições e afins, então você tem um nível de conforto bastante elevado. E por isso aqui nesse exemplo eu dei 10, por exemplo. Mas eventualmente, talvez não. Talvez essa empresa invista pouco, mas ainda assim invista alguma quantidade de esforço e de dinheiro em patrocínio. Aí você pode atribuir uma nota menor, mas que não seria 1, por exemplo, que seria a nota mínima e que representa que essa empresa não tem qualquer tipo de conforto no investimento em patrocínio. Em seguida, nós temos então o campo dimensão.
E aqui é uma questão basicamente da dimensão, da proporção da empresa que você está prospectando em relação ao seu próprio evento. Então, digamos que você está realizando um evento que tem uma abrangência basicamente em um bairro da sua cidade. Nesse caso, provavelmente você não vai conseguir prospectar uma empresa multinacional, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Sony da vida, porque é uma empresa muito grande para um evento que tem um escopo muito pequeno. Então é legal que você tenha esse entendimento. Então, se o seu evento tem uma abrangência nacional, as chances desse patrocínio acontecer são muito maiores. Então, o que a gente fala basicamente, quanto menor o gap entre o tamanho da empresa e o tamanho do evento, melhor, são maiores as chances de patrocínio acontecerem. Então, após vocês preencherem todos esses campos aqui, vocês obtêm esse número. Esse número aqui, então, representa o índice de compatibilidade do evento em relação à empresa que você está prospectando. Então, aqui, após preencher todos esses números, a gente obteve um índice de compatibilidade de 67%. E isso ficou marcado em verde. Então, representa que está esperando o quê? Entrar logo em contato com essa empresa. O índice de compatibilidade dessa empresa ela é suficiente para que você consiga entrar em contato com ela e ter argumentos suficientes para que você consiga vender o seu evento. Caso esse índice de compatibilidade fosse menor, você obteria então uma marcação em amarelo, como você pode ver aqui na legenda. Então, o índice de compatibilidade não é o ideal. É melhor investir o seu tempo e esforço com empresas mais compatíveis. Então, se você tem uma lista de 50 empresas e algumas delas ficaram marcadas em verde, você vai é, despender o seu esforço inicialmente nessas empresas em verde e só em seguida, se você achar interessante, você vai entrar em contato com essas empresas que receberam a marcação em amarelo. Por outro lado, se alguma dessas empresas que você selecionou e respondeu aqui esses critérios obtiverem uma marcação em vermelho, então que pena, a empresa apresenta baixa compatibilidade com seu evento e provavelmente não vale o contato com ela. Vai ser perda de tempo para você, para a empresa, e é melhor que você foque naquilo que pode apresentar realmente um resultado em potencial. Então, aqui em seguida, depois que você fez o preenchimento inicial aqui e você descobriu que o índice de compatibilidade é suficiente para que você entre em contato com essa empresa, você então pode preencher os demais campos da tabela aqui, dessa matriz de compatibilidade. E aqui é bastante simples, bastante objetivo também. São basicamente 4 campos que você tem de preencher. São os campos inovação, sustentabilidade, conservadorismo e tradicionalismo. Então, o campo inovação é basicamente para você entender qual o nível de comprometimento da empresa que você está prospectando com o tema inovação. Eles gostam de frisar essa questão, eles gostam de se mostrarem como uma empresa atualizada, inovadora, que busca novas soluções, que investe em novidades. Então aí você vai fazer uma observação de como essa empresa investe em publicidade, de como ela atua no mercado e tudo mais, e vai então ver se ela é uma empresa muito inovadora, que tem um comprometimento muito grande com a inovação, ou não. Aqui no exemplo a gente colocou então 9, então uma empresa que é bastante comprometida com o tema inovação. Em seguida a gente tem aqui o tema sustentabilidade. É um tema cada vez mais em voga, as empresas cada vez mais discutem essa questão, não importa o setor da empresa, é um tema que é bastante relevante, mas eventualmente algumas empresas discutem isso mais, outras menos, outras nem discutem porque acaba sendo não conveniente pelo escopo de atuação delas, então não dá para abordar a questão sustentabilidade. E aí, nesse caso, vocês podem também fazer esse preenchimento de acordo com o comprometimento da empresa com esse tema. Aqui é importante frisar que esse comprometimento que a gente cita, ele tem mais a ver com o posicionamento de marca da empresa do que necessariamente com a prática da empresa. Então, eventualmente a empresa talvez não execute ações realmente sustentáveis em relação ao produto, ao serviço que ela oferece, mas por N motivos ela gosta de se vender como uma empresa sustentável, como uma empresa que está apegada ao meio ambiente. E aí por isso você atribui uma nota alta nesse índice de sustentabilidade.
Então tem mais a ver com uma questão de publicidade, de marketing, do que uma questão prática nesse caso. Em seguida, a gente tem aqui o campo conservadorismo. Então, basicamente, a ideia é tentar entender como é que essa empresa realiza o seu processo de divulgação, as suas atividades de marketing. Então, algumas empresas elas ainda têm um apego muito grande a algumas soluções de divulgação bastante conservadoras. Então, aquela publicidade mais tradicional que tenta vender de uma maneira mais explícita o produto para vocês, ou que ela é bastante institucionalizada em um sentido de que ela é mais hermética, ela só mostra a empresa em si e nada além disso, ela não tem qualquer apego mais sentimental, mais emotivo. Então, como é que é a comunicação dessa empresa? É muito conservador, ela é muito apegada a soluções bastante tradicionais, e aí você escolhe esse número, esse valor ali de 1 a 10. No caso, a gente selecionou 3, porque a nossa empresa, exemplo aqui, ela é mais divertida, ela atua de maneira mais diferenciada na publicidade que ela veicula, então ela acaba não sendo muito apegada a essas soluções mais conservadoras de publicidade. Por fim, a gente tem aqui o tópico tradicionalismo. Então ele é bastante parecido com o conservadorismo, mas aqui você pode focar um pouquinho mais nas mídias que essa empresa utiliza. Então, ela ainda veicula muita publicidade na televisão, ela ainda gosta muito de publicidade impressa, em revistas, em jornais, ela gosta de billboards, desse tipo de coisa, até mesmo de rádio, e é aqui você vai fazer essa avaliação e vai comparar com a atuação dessa empresa em outros tipos de mídias, sobretudo as mídias digitais, então internet, mídias sociais e afins. Qual a relação entre investimento em mídias digitais e essas mídias mais tradicionais? Aqui no caso, nesse exemplo a gente tem uma empresa que ela tem algum nível de atuação nessas mídias mais tradicionais, porque por algum motivo ela consegue atingir um público target a partir dessas mídias, então ela veicula, por exemplo, publicidade na televisão, ela eventualmente ela tem uma publicidade ou outra em alguma revista de grande circulação, mas ela também é bastante ativa nas mídias digitais. Por isso a gente atribuiu uma nota 5 aqui. Então, em seguida, depois de preencherem esses campos, vocês vão obter uma nota, um índice aqui em relação à ativação digital e à ativação analógica. Então, o que significa? Se a empresa obteve essa marcação em verde aqui na ativação digital, significa que ela gosta muito dessas soluções digitais, ela já investe de maneira consistente em mídias sociais, na internet, em publicidade programática, nesse tipo de coisa. E ela também tem uma comunicação mais viva, mais versátil, mais moderna, mais atualizada. Então, nesse caso, quando você for fazer o pitch de vendas do seu evento para essa empresa, é interessante que você tenha algum tipo de solução, algum tipo de oferta que contempla essa questão digital. Então, seja uma publicidade no seu evento, seja publicidade nas mídias sociais do seu evento, no seu aplicativo. Então, você tem que trazer algo que seja realmente novo, algo que seja legal e algo que traga um valor a nível digital para essa empresa. Por outro lado, na ativação analógica, você vai ter que abordar essa empresa oferecendo algumas soluções mais tradicionais de divulgação. Então, vai ser um espaço no folder do seu evento, vai ser um espaço no painel de fotografias na entrada do evento, vai ser um billboard no evento, vai ser algo desse gênero. Se você divulgar a sua empresa, o seu evento na televisão, no rádio, você talvez tenha que disponibilizar um pequeno espaço para mostrar o logo desse patrocinador lá, porque ele gosta disso. Então é legal ter esse entendimento. Eventualmente você vai ter empresas que vão ter um índice, uma nota boa, tanto para ativação digital quanto para analógica. Então você vai poder fazer a oferta dessas duas opções, ou se o seu evento só possui um, você faz a oferta só dessa opção. Nesse caso aqui a gente tem um evento que ela tem uma tendência maior para uma ativação digital do que para uma ativação analógica. Então não perde tempo oferecendo solução datada para essa empresa, solução que é mais convencional, oferece logo aquilo que é digital, porque as chances dela gostar desse tipo de ativação no seu evento são muito maiores. Então você foca naquilo que tem mais resultado potencial e vice-versa. Então, pessoal,
Aqui uma explicação bastante rápida, espero que tenha sido claro. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco aqui na Mobily. O meu e-mail é douglas@mobily.net. Bastante simples, vocês podem entrar em contato, enviar suas perguntas, também enviarem sugestões, feedbacks em relação a essa planilha, ao artigo que a gente publicou e a todos os demais materiais que a gente tem lá no nosso blog. Tem bastante conteúdo, sobretudo sobre esse tema publicidade em eventos, então a gente já tem um e-book publicado, nós temos também outro e-book focando mais a questão da publicidade em aplicativos para eventos. Nós também temos um teste publicado que ele visa fazer com que o organizador tenha um entendimento se ele está prospectando as empresas certas para o seu evento. E por fim, a gente tem também aqui esse artigo do passo a passo para encontrar o patrocinador perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.